voltamos com o DNA. Estou batendo um papo com Éder Bessa. A gente está falando sobre branding e sobre os impactos da marca no lucro, em resultados concretos, né, para a organização. Éder, e aí vamos seguir. A gente estava falando da estrutura do físico, da alma e do espírito, e eu queria esse bloco dedicar à alma. Fala um pouco do que é a alma da marca. Ele representa o quê? Ele representa o como? Na verdade, se a gente pensar no que, no como, eu gosto muito de definir tudo isso quando a gente define o espírito da marca, ou seja, o propósito dela. Ela já vai nos nortear do que, para que, como, onde. Ela responde todo o mote né, de toda essa estrutura. E quando a gente definiu o propósito da marca, aí entra a questão da alma. A alma, na verdade, eu sempre faço trago esse pensamento que é o resultado prático da realização desse propósito. Por quê? O que é a alma? São as emoções, a sede das nossas emoções. E a gente precisa tocar, quando a gente soluciona uma dor, a gente de alguma forma toca na alma de uma pessoa, toca no coração desse público. E a empresa ela precisa cuidar, zelar pelo seu público, não apenas em ter números, o quanto ela está de fato estabelecendo e vivendo esse propósito. Toda vez que eu tenho uma experiência positiva com o cliente, ele indica. Mas também quando eu não cumpro de maneira eficiente esse propósito, ou às vezes eu nem tenho esse propósito, e de alguma forma gera um reclame aqui, gera uma reclamação, a gente, de maneira muito negativa, a gente desconstrói e, na verdade, a gente constrói uma imagem ruim, uma reputação ruim. E isso traz muito mais malefícios do que benefícios, obviamente, porque é muito mais fácil você construir de maneira negativa uma marca do que construir de maneira positiva. Por isso que o esforço e a estratégia tem que ser muito bem pensada e muito bem executada para que haja resultado. E quando a gente trata da marca, eu gosto de dizer que é simplesmente o resultado de maneira eficaz da execução desse propósito, de viver esse propósito. Não gosto simplesmente de dizer execução. Execução é a forma, é o processo de como isso é realizado, de como isso é feito. Mas quando a gente realmente vê que o nosso público, existe uma reputação, existe um valor sentimental na marca, existem os gatilhos, as âncoras, né? Por exemplo, eu gosto muito de citar a Coca-Cola, que lá atrás foi o objeto de toda a nossa metodologia, né? Porque a Coca-Cola é um refrigerante, beleza, sem entrar em méritos, né, nutricionais, mas é um refrigerante que, pelo menos na minha infância, lá atrás, quando a gente só às vezes tomava Coca-Cola no almoço de domingo, mas a âncora, o gatilho de um almoço de família com os meus pais, o meu irmão, a gente sentava junto na mesa no almoço de domingo, e isso traz essa lembrança para mim. Então, perceba como uma marca, como um produto, ele não é simplesmente para executar uma função, mas sim para estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. Sim, e é interessante o que você está falando quando você traz a Coca-Cola, porque tem se falado muito da experiência do consumidor, né, e desses aspectos emocionais, das conexões emocionais que a gente precisa estabelecer, e isso tem se falado nas últimas 2 décadas, no máximo, talvez. Mas aí quando você me traz a Coca-Cola, a gente está falando de uma ação que a Coca-Cola já promovia há 5 décadas. Sim. Há 6 décadas, né? Então a gente começa a entender o sucesso da marca. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, caramba, isso tem 25 anos, a gente estudava a Coca-Cola, as estratégias da Coca-Cola na perspectiva da distribuição. E a gente falava assim, a força da Coca-Cola, a força dessa marca é a distribuição, ela tem uma promessa, né, de estar em todo lugar.
Em locais assim impenetráveis, a Coca-Cola chegava, isso que deu força à marca. E aí de repente hoje a gente olhando para trás, putz, a marca, ela já estabelecia conexões emocionais. Sim. Né? Isso traz assim, sei lá, foi uma curiosidade que me veio, né, na cabeça, que só reforça o que a Coca-Cola de fato representa. E esse pensamento, esse modelo, né, que a Coca-Cola, tanto que todo o livro, ele foi feito para trazer todo o aprendizado que é dessa marca e trazer de maneira prática. Porque às vezes assim, a gente olha uma grande marca e durante anos a Coca-Cola foi a marca mais valiosa do mundo. E até hoje a marca vale muito mais do que os seus ativos. Se somar o valor de imóvel, tudo, de todos os equipamentos, de todas as fábricas da Coca-Cola no mundo, é menor do que o valor da marca. Mas, às vezes, para o público em geral, isso é uma questão que é inalcançável. Mas a gente tem princípios que a gente pode extrair de toda essa história da Coca-Cola e estabelecer posicionamentos para uma pessoa, seja marca pessoal, Sim. seja para um Qualquer pequeno tipo de negócio, produto, qualquer né? tipo de negócio a gente aplica essa metodologia. E isso é o objetivo do nosso trabalho. Fazer, por que as pessoas compram, por exemplo, um valor médio hoje, R$8 em 2 litros de Coca-Cola, mas ela compra com mais facilidade por R$8, mas ela não paga R$3,50 no refrigerante cola de um concorrente. Por quê? Porque a marca foi muito bem construída. É óbvio que a gente vai aplicar nessa proporção para todos? Não, óbvio, não. Mas, né, porém, podemos trabalhar de maneira muito eficiente para que negócios, por exemplo, indústrias, pequenas indústrias, possam, sem alterar o seu poder de produção, ou seja, seus custos operacionais para produzir mais, mas ela pode produzir a mesma coisa, porém aumentando a margem disso que ela produz. E sem causar um esforço, um impacto no seu parque industrial, mas ela consegue estabelecer uma precificação, um preço de venda com valor agregado e ela consegue aumentar, obviamente, as suas margens dentro desse quesito. Ampliar a questão da visão da marca, da força da marca, para poder agregar valor e estabelecer um preço final de maneira mais interessante. Muito, muito top. E aí você vai falando, minha cabeça vai fervendo, eu tinha que ter uns 3 programas com você, Éder. Vamos organizar. Você usou uma palavra, posicionamento. Posicionamento nasce no espírito ou na alma? Ela tem mais a ver com as estratégias da conexão que vão acontecer ou ela nasce no propósito? Na verdade, tudo é no propósito. Na verdade, o propósito é como se fosse o universo, né? Dentro desse universo chamado propósito, a gente tem o objetivo, na verdade, o resultado desse propósito quando é bem executado, que é a força dessa marca na alma das pessoas. E como a construção, o que eu chamo de físico, a parte física da marca, é o processo, é o canal, é o meio para que isso seja estabelecido, seja executado, seja construído. Ela tem a missão de tangibilizar essa história toda numa determinada cor, numa determinada forma, com uma determinada linguagem. Quando a gente trata de físico, são todas as questões tangíveis da marca. Sejam pessoas, sejam processos, seja como esse propósito vai ser realizado. E quando a gente define o propósito, a gente automaticamente já define um posicionamento. E o tempo e todo o esforço, toda essa parte física, até gerar o resultado da construção da alma da marca, é a parte física, que é esse processo e todo esse esforço voltado para poder potencializar e valorizar a marca a partir de um propósito. E é interessante porque quando você fala isso, isso me faz criar um parêntese, né, que eu acho muito importante para quem está assistindo a gente, né, que entenda que às vezes as pessoas pensam que posicionamento
está muito relacionado à forma como você responde a determinada situação. Então, em determinado contexto, com determinada característica, eu me posiciono de uma forma, com outros interesses ou a partir de outras conexões, eu me posiciono de outra, e se confunde muito posicionamento de comunicação, ou seja, estratégia para um determinado momento, com o posicionamento que você está dizendo que nasce no espírito. Sim. Porque esse posicionamento que você está dando ênfase é o que de fato vai fazer com que a marca seja vista em sua essência, com que ela reflita o que ela verdadeiramente é. Sim. E aí a gente pode concluir, inclusive, que independente das circunstâncias, essa marca se preserva no tempo. Sim. E quando isso é definido, a gente está falando de construção de reputação. Sim. Não é? Tem até uma frase que eu li recentemente, que fala sobre um posicionamento bem definido, a clareza de um posicionamento faz com que a reputação faça o trabalho duro por nós. Né? Quer dizer, então é a manutenção desse posicionamento que de fato vai construir uma reputação, e é ela quem faz a gente enfrentar bem todas as circunstâncias, não é isso? Sim, porque como você falou, né, a Coca-Cola como estrutura de distribuição sempre foi assim maravilhosa, excelente. E é interessante nas palestras de vendas, nossa, que a gente tratar por que o vendedor de Coca-Cola tira pedido, não vende. Existe essa máxima, né? Por quê? Porque a marca é tão forte que as pessoas desejam, as pessoas só precisam renovar o estoque nos pontos de venda. E quando a gente tem uma marca forte, as pessoas ligam, as pessoas fazem contato desejando contratar, entende a necessidade, e você já criou uma autoridade, por exemplo, e como profissional, e essas pessoas já começam a querer agendar. Por que o médico é tão procurado? Principalmente os bons médicos. Porque ele não precisa fazer um marketing, botar um letreiro, um outdoor. Não precisa. Por quê? Porque a marca... Eu estou trazendo esse aspecto da medicina que para tornar mais entendível, né? E é isso, né? É a reputação que precede, né? E a reputação, a gente como negócio, a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoas. O negócio, ele se faz parte, né? Faz parte de pessoas, com a questão do organismo, não de organização. Quando a gente entende que um negócio é um organismo vivo que precisa, são feitos de pessoas interdependentes, que é justamente por isso, porque a gente precisa tocar no público. E quando a gente faz o bem a uma pessoa, esse sentimento que a pessoa tem quando ela recebe o bem de uma outra pessoa, não fica apenas por 10 minutos ou por um minuto, ou por apenas aquele momento quando a pessoa fez o bem, mas sim isso pode ficar eternizado. E essa é a força e esse é o entendimento que a gente traz quando o assunto é brand, posicionamento de marca, e reputação é apenas posso dizer que a reputação é apenas a coroa desse bom posicionamento. Muito legal. A gente vai cortar esse bloco. Na verdade, não é o bloco, é o nosso papo aqui um minutinho antes, porque agora o DNA tem uma surpresa. A gente vai ter no terceiro bloco sempre um momento de reflexão. Então vamos dar uma oxigenada agora para as pessoas terem acesso a novas informações do DNA. Curte aí! Olá, eu sou o professor Diogo Izoni, passando por aqui para a gente poder fazer uma reflexão sobre esse tema, sobre marca, né? Branding. Será que uma marca ela acontece no mercado só apenas com muito investimento? O que faz a diferença de uma marca ter uma percepção diferenciada na mente do consumidor? Por que eu escolho uma marca ao invés de outra? Já pensou nos inúmeros detalhes, né? Em tudo aquilo que está inserido nessa percepção do consumidor? Então olha só, deixo para você aqui uma palavrinha, Brand Equity, ok? Para que você possa pesquisar, conhecer um pouquinho mais, porque muitas vezes o branding, a marca, ela bem trabalhada, ela vai impactar nesse Brand Equity, e esse Brand Equity é o valor percebido
pelo cliente dentro do mercado, ok? Então nós começamos a ver essa marca de uma maneira diferenciada, porque a percepção dela para nós consumidores é uma percepção muito positiva. Então existem valores que são intangíveis, que impactam a marca, e o Brand Equity é um desses valores.